Aleluia. Boa noite, gente. Graça e paz. Eu quero iniciar a minha ministração glorificando ao nome do Senhor, porque eu seria uma improvável estar aqui nesse lugar hoje. E a honra e a glória, primeiramente, é dele. Quero agradecer a meus líderes, Lindalva e Pastor Wesley, pela honra, pelo investimento na minha vida. E agradecer ao Rei Mantares, porque não desistiu de mim, pegou junto para que esse momento acontecesse. E eu vou iniciar orando para dar uma tranquilizada aqui. Pai, eu quero te render graça, Senhor amado, por esse momento. Que não seja eu, Senhor, mas que seja o Senhor através de mim. Obrigada por tudo que tu fizeste até aqui, Pai. Obrigada pela confiança que tu colocasse em mim. E que o Senhor, grandes coisas há de fazer a partir desse dia, não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. O tema da minha ministração é o poder e a presença. O Espírito Santo, ele é das três pessoas a santidade, junto com das três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito. Existe uma diferença entre o poder e a presença. O poder você sente, a presença você carrega. O poder dentro do culto, ele existe, ele é tangível, a gente sente aquele arrepio, a gente pula, a gente dá glória, a gente dança. Mas a presença é o que a gente carrega quando todas as luzes se apagam e a gente volta para os nossos lares, para as nossas casas. E a importância que a presença que a gente carrega é o que vai fazer de você a grande diferença. E foi carregar essa presença que fez a transformação na minha vida. Porque há 12 anos atrás, eu subi ao morro de uma favela. Via fuzil de um lado, fuzil do outro. E ninguém imaginava que um dia essa Carol estivesse aqui. E depois que eu decidi a aceitar Jesus e Ele ser o Salvador da minha vida, tudo começou a ser transformado, porque essa presença, ela me fez cada vez mais forte, cada vez mais perseverante. E as pessoas que desacreditavam de que eu seria essa Carol de hoje, elas começaram a ver a grande diferença na minha vida. João, quando ele viu Jesus, ele disse, ali ao Cordeiro que tira o pecado do mundo. E já a diferença do apóstolo Paulo, ele disse, não sou mais eu que vivo, mas é Ele quem vive em mim. Eu vou ler na Bíblia aqui em Êxodo 13, 21 e 22. Êxodo 13, no 21. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, uma coluna de nuvem, para o guiar pelo caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo, para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, o que é que quer dizer aqui? Na antiga aliança, essa presença ela nunca deixou de carregar aquele povo durante todo aquele tempo. Durante todo o percurso e o período, a presença ia junto com eles, tanto de dia quanto de noite, os sustentando de forma sobrenatural. E que eu acho que aquele povo ficava vendo tudo aquilo, toda aquela situação e confiando. Mas muitas vezes acho que nem acreditavam com tudo aquilo que acontecia, porque eram pessoas como eu e você, como nós, né? Então, assim, quando Deus ele guiava as pessoas na antiga aliança, elas eram devido a rei, elas eram denominadas para reis, para sacerdotes e profetas. Os profetas eles eram instruídos a transmitir mensagens, para poder instruir a que direção que o povo ia tomar. Então o que acontece? Na antiga aliança era necessário todo um protocolo para que essa presença, para que as informações chegassem até esse povo, para o que eles iam ser direcionados e o que eles iam fazer. E hoje, na nova aliança, essa presença, ela viva dentro de nós. Eu estava ouvindo uma ministração e isso ficou muito forte assim dentro de mim, que o pastor ele perguntava assim, que ele tinha uma lista de perguntas a fazer para quando ele chegasse lá no céu, quando ele encontrasse com Moisés, quando ele encontrasse com Davi, quando ele encontrasse com todos esses grandes homens de Deus, aí depois ele disse que ficou pensando. Ele disse que ficava imaginando ele assim lá sentado no céu de boa e vindo todos esses homens de Deus e chegar até ele e dizer assim, e como é carregar essa presença?
Porque eles não tiveram essa oportunidade, eles não tiveram essa chance. E nós hoje, na nova aliança, nós carregamos essa presença dentro de nós. E a intimidade é ela quem faz toda a diferença. Como é que você vai ter comunhão, intimidade para conversar com alguém se você não separar um tempo do seu dia para dar um bom dia, para dar uma boa noite? Eu fico imaginando eu como uma filha, né, que não converso muito com o pai, e tenho uma irmã. E eu vou até ela e falo assim, eu estou precisando de dinheiro. Pede lá o nosso pai para mim. E está aqui meu pai, olhando eu conversar com a minha irmã e dizendo assim, por que você não pede a mim, que estou aqui? Então, a gente precisa construir essa intimidade. A gente precisa, isso é uma construção diária. O Pai, ele está pronto para nos ouvir. E o Espírito Santo a nos guiar todos os dias. A cada pensamento, a cada decisão, a cada atitude. Então, assim, a palavra do Senhor, ela diz que é lâmpada e luz. Lâmpada e luz. E a decisão de você escolher onde você vai pisar e o que você vai ver é sua. Será que aquilo vai clarear de fato os seus pensamentos? Será que aquilo vai edificar os ambientes onde você está colocando os seus pés? De fato, são ambientes para você estar andando, para você estar frequentando, para você estar realmente se alimentando. As pessoas com quem você está conversando, edifica em que a sua vida? As alianças que você está fazendo. Qual é a presença que está trazendo para o teu crescimento? Então, assim, é necessário uma busca e uma decisão nossa, porque o nível da sua adoração, ela tem que ser muito mais alto do que qualquer barulho do inferno. Então, muitas pessoas, às vezes, me olham e dizem assim, nossa, como ela adora exagerado, como ela pula, como ela fala alto, como ela ri alto. Então, o que essa adoração ela quer dizer para mim? Que o nível de adoração que eu tenho hoje, ela tem que ser muito mais alto do que o que eu fazia quando eu não conhecia esse Jesus e essa presença. E a alegria que tinha na minha vida, que era uma alegria enganosa e momentânea, ela existia e foi passada. E hoje, na presença do Senhor, realmente tem que ser uma presença de exageros, porque Ele merece todas as coisas. Então, assim, é uma rendição de gratidão. A palavra do Senhor, ela é como uma receita. E que se você somente ler essa receita, você nunca vai se encher de nada. Nunca vai se encher de nada. Mas se você começar a ler a receita, você começar a pegar o material e você começar a colocar em prática tudo, essa receita ela se transforma em alimento. E a palavra do Senhor é justamente isso. Pegue a receita, transforme em alimento e se encha dessa presença. Porque essa presença ela está disponível todos os dias para a gente. Antes de você fazer o que você considera ser bom, primeiro pergunte ao Senhor. Qualquer passo que você fizer. Hoje, muitas vezes, a gente quer uma casa, a gente quer uma vida financeira, a gente quer um casamento, a gente quer um emprego. E do que é que adianta a gente ter um reino e não ter um rei? A gente quer coisas materiais. Do que é que adianta a gente ser transformado momentaneamente por um poder que existe dentro do ambiente de igreja, mas fazer tudo diferente do que foi aprendido aqui. Quando a gente tem essa presença aqui dentro, lá fora, e a gente quer agir corretamente. Então, Deus, Ele está somente esperando isso de nós. A atitude, porque tudo já está disponível. Eu quero ler em 1 Coríntios... Desculpa, Romanos. Romanos 12. Não, perdão, desculpa. Romanos 7, versículo 14. Romanos 7, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos de Abba Pai. Então, assim, é constrangedor o amor que eu sinto quando eu estou na presença do Senhor. É constrangedor saber que mesmo em meio a tantas falhas que eu percorri, esse amor... eu só sinto ele cada vez maior
dentro de mim. Hoje eu passei um dia muito difícil, muito, muito difícil mesmo. E durante 3 anos, né, no meu emprego, nunca tinha acontecido nada como hoje. E hoje uma pessoa falou assim para mim que eu não tinha amor pelas vidas, porque eu sou da área da saúde, e que eu não tinha amor pelas vidas das quais eu cuidava. E eu comecei a ouvir aquilo e eu comecei a elevar o nível da minha adoração naquele momento. Porque Satanás ele queria começar a gritar. E eu comecei a aumentar o nível da minha adoração. E coloquei a atitude de engrandecer o nome do Senhor naquele lugar. E assim, foi gratificante demais para mim. Por quê? Eu começava a pensar e comecei a rir, né? Eu pensando assim, eu falei em outro momento, a Carol agiria de uma outra forma, mas hoje, com o Espírito Santo habitando dentro de mim, não é sobre eu me justificar com as minhas razões, mas é sobre a palavra que está dentro de mim e que é ela que me justifica. Então, assim, me deixou aquilo tudo muito triste, mas quando eu voltei para casa, eu falei, pai, hoje eu só quero pensar em Ti, eu só quero pensar na minha ministração, eu só quero pensar no meu momento. E é o Senhor que vai ser glorificado e Satanás, ele derrotado na minha vida. Amém? Naquele tempo, as pessoas, elas pensavam muito nas promessas que o Senhor fazia. E eles tinham sede disso, né? De que as promessas elas fossem cumpridas. E como a gente também, né? O Senhor faz uma promessa para as nossas vidas e a gente fica pensando em como que vai ser, como que vai acontecer, em que tempo que isso vai acontecer. Então, assim, eu penso no momento em que Abraão ele recebeu aquela promessa do filho dele, e ele com certeza ficou pensando... A princípio, ele acreditou que aquilo ia acontecer e lendo depois logo a Bíblia, ele tentou dar um jeitinho para a promessa do Senhor, né? Ele ouviu, né, o conselho de Sara, quando pediu para ele ter o filho com outra mulher, né? E logo depois ele começou a desacreditar. Passou-se o tempo, e ele começou a desacreditar daquilo tudo que poderia acontecer na vida dele. E eu fico pensando assim somos nós, muitas vezes. A gente recebe uma promessa e quando o tempo não passa e quando as coisas não acontecem, a gente começa a questionar a Deus. O dos porquês que aquilo não está acontecendo na nossa vida. O dos porquês que aquilo não aconteceu. Então, assim, o que dá o significado à terra prometida não é o que foi dito ou o que foi falado, mas é a presença. Aquele povo tinha uma terra. Passeou por tantos anos naquele deserto. Mas o que adiantava chegar naquela terra e a presença não está? Então, assim, tem coisas que é no tempo certo. Ele foi pai com 100 anos, né? Mas ele seria o mesmo pai quando ele recebeu a promessa com 80 e poucos anos? Ele estava pronto? Ele estava preparado para aquilo? Então, existe um tempo, porque primeiro ele confiou, depois ele quis dar um jeito e depois ele começou a desacreditar. Eu estou tão velho. Minha esposa também está tão velha e começou. E eu fiquei imaginando assim, dele ter dado uma risada de zombaria, assim, como quem achasse graça daquilo tudo, né? Então, assim, não adianta a gente querer as coisas de Deus e não primeiro buscar a Ele. E eu quero finalizar minha ministração com uma frase que hoje eu li, e ela ficou muito marcada durante todo o dia. Foi pela manhã que eu li essa mensagem, e ela ficou marcada muito forte dentro de mim. Não tente resolver com a força do seu braço o que só se resolve na força da oração. Nem tente resolver com apenas oração o que exige de você um posicionamento. Então, a busca por essa presença ser permanente, constante, audível e estar sensível é uma decisão minha e sua. Então, decida isso todos os dias. Amém?